A chuva caía pesada quando Clara apertou a mão do pequeno Miguel, tentando protegê-lo com o casaco encharcado enquanto caminhavam pela estrada de terra. Depois que a enchente destruiu a casa simples onde viviam, mãe e filho vagavam em busca de um lugar seguro, dormindo onde conseguiam e contando apenas um com o outro. Miguel, com seu jeito especial e sensível ao mundo, tremia ao menor trovão, e Clara tentava sorrir para acalmá-lo, embora por dentro estivesse desmoronando. O vento gelado cortava o rosto dela, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. O carro de apoio da prefeitura prometido não chegou. Nenhum abrigo tinha vagas, e agora ela se via caminhando sem rumo. Ao longe, algo se destacava na paisagem cinzenta. Um rancho, grande, antigo e claramente abandonado. Mas era a única esperança. Clara respirou fundo e decidiu tentar. O rancho parecia esquecido pelo tempo, com tábuas soltas balançando ao vento e janelas quebradas escondidas pela vegetação alta. Mesmo assim, havia algo de curioso na forma como continuava de pé, como se resistisse à chuva e às décadas de abandono. Clara aproximou-se devagar, observando cada detalhe. Miguel, apesar do medo, parecia intrigado. Seus olhos brilhavam de um jeito diferente, como se sentisse que aquele lugar guardava algo importante. A porta principal estava entreaberta, rangendo suavemente. Clara empurrou, revelando um interior escuro e empoeirado. O cheiro de madeira úmida enchia o ambiente. Havia móveis antigos cobertos lençóis e marcas de animais pelo chão. Não era confortável, mas era melhor que a estrada. Clara entrou com cuidado, decidida a transformar aquele lugar em refúgio. O primeiro cômodo parecia ter sido uma sala ampla, com lareira de tijolos e piso de madeira marcada pelo tempo. Clara tirou um dos lençóis de um sofá rasgado, limpou o que pôde e colocou Miguel sentado ali, dizendo que logo tudo ficaria bem. Ele passava os dedos lentamente por uma trinca no braço do sofá, como se alguma coisa naquela textura o fascinasse. Clara aproveitou para explorar o resto da casa, verificando se havia goteiras, animais ou risco de desabamento. O teto parecia firme, apesar das manchas de infiltração. Algumas portas estavam emperradas, outras batiam com o vento. Mas, surpreendentemente, havia paz ali dentro. Era estranho sentir paz num lugar tão abandonado. Clara agradeceu silenciosamente por aquele pequeno milagre. Pelo menos por uma noite, teriam onde descansar e se proteger da tempestade. Quando Clara voltou para a sala, encontrou Miguel olhando fixamente pela janela suja, como se algo lá fora o chamasse. Ela tentou seguir seu olhar, mas só viu o pasto alagado e as sombras da noite se ajeitando na paisagem. "O que foi, meu amor?" perguntou, aproximando-se dele. Miguel levantou o braço devagar e apontou para os fundos do terreno. O celeiro, um grande celeiro vermelho desbotado, tão antigo quanto a casa, com a porta principal pendendo de um lado. Clara sentiu um arrepio percorrer suas costas, sem saber exatamente por quê. Talvez fosse apenas o medo do desconhecido misturado com o desgaste emocional. Ainda assim, algo na postura de Miguel a fez considerar investigar mais tarde. Mas por ora, eles precisavam descansar. Clara fechou a porta da sala, colocou Miguel deitado no sofá e decidiu improvisar uma fogueira na lareira. A fogueira demorou a pegar, mas quando finalmente acendeu, iluminou a sala com um brilho acolhedor que contrastava com o caos lá fora. Clara esfregou as mãos diante das chamas, sentindo o calor invadir seu corpo cansado. Miguel aproximou-se, segurando seu cobertor favorito, o único item que conseguiram salvar da enchente. Ele se sentou no tapete velho e observou as chamas com atenção quase hipnotizante. Clara aproveitou para secar parte das roupas e reorganizar o ambiente. O silêncio do rancho era profundo, quebrado apenas pelo estalar do fogo. Apesar do medo e da incerteza, ela sentiu um primeiro fio de esperança.
Talvez aquele lugar pudesse ser mais que um abrigo temporário. Talvez fosse o começo de uma nova vida, mas o ar parecia carregar um mistério, algo que ainda se escondia nas sombras. Durante a madrugada, Clara acordou com um som estranho vindo do lado de fora. Não era o vento, não era chuva. Parecia um metal raspando ou uma porta sendo arrastada. Miguel dormia profundamente e Clara prendeu a respiração para não o acordar. Ficou alguns segundos imóvel, tentando identificar a origem daquele ruído. Quando o som terminou, ela ouviu algo ainda mais inquietante, passos leves no terreno, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando perto da casa. Seu coração acelerou. Ela se levantou devagar e caminhou até a janela, levantando um canto da cortina. O escuro era quase absoluto, mas Clara teve a sensação de ver movimento perto do celeiro. Estaria aquele lugar realmente abandonado? O pensamento a deixou inquieta até o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, trazendo uma luz suave e dourada, Clara decidiu investigar os arredores antes que Miguel acordasse. Ela saiu da casa, sentindo o cheiro de terra molhada e a grama fria sob os pés. Aproximou-se do celeiro com cautela, lembrando-se dos ruídos da noite anterior. Cada passo parecia ecoar em sua mente, deixando-a ainda mais tensa. A madeira do celeiro estava desgastada, mas ainda muito sólida. Havia marcas profundas na porta, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada há muito tempo. Clara encostou a mão na madeira úmida e respirou fundo. Empurrou a porta, com cuidado. O rangido alto fez seu coração disparar, mas quando ela olhou para dentro, tudo estava escuro, silencioso e aparentemente vazio. Mesmo assim, algo nela dizia que havia mais ali do que o que se via. O interior do celeiro tinha cheiro de feno velho e poeira acumulada. A luz entrava apenas pelas frestas entre as tábuas, formando feixes que cortavam a escuridão. Havia ferramentas enferrujadas penduradas precariamente, algumas caixas empilhadas e restos de equipamentos quebrados. Clara caminhou pelo espaço com passos lentos, observando cada canto. Tudo parecia comum, mas ainda assim ela não se sentia tranquila. Em determinado ponto, notou marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. As pegadas eram pequenas, irregulares, e pareciam levar até uma parte do piso onde a madeira estava mais escura que o restante. Clara se abaixou, tocou aquela tábua e percebeu que ela estava solta. Isso a fez prender a respiração. Por baixo dela, talvez houvesse algo escondido, algo que alguém tentou encobrir. Antes que pudesse remover a tábua, Clara ouviu um chamado vindo da casa. Miguel estava acordado e a chamava pelo nome, a voz embargada de medo. Clara imediatamente se levantou e correu de volta, deixando o celeiro para trás. Encontrou Miguel tremendo, apontando para a parede da sala. Ele disse que ouviu vozes. Claramente, ele não estava imaginando. Clara também ouviu um murmúrio distante, como se viesse das paredes ou de algum ponto da casa. Ela abraçou o filho e prometeu que ficaria tudo bem. Tentou não demonstrar o pânico que começava a crescer em seu peito. Algo estava errado naquele rancho. Não era apenas abandono. Era como se o lugar estivesse vivo, guardando segredos que não queriam ser descobertos. E ela já havia tocado em um deles. Para acalmar Miguel, Clara preparou um pouco de comida com o pouco que ainda tinham e o levou para caminhar ao redor do rancho. O ar fresco parecia ajudá-lo, e seus olhos curiosos buscavam detalhes que ninguém mais notaria. Foi então que ele segurou o braço de Clara com firmeza e apontou novamente para o celeiro, desta vez com uma expressão diferente. Não de medo, mas de certeza. Ele disse baixinho: "Mamãe, tem alguém lá embaixo." Clara gelou por completo. O que significava lá embaixo? Seria o espaço sob a tábua solta? Como Miguel sabia daquilo se nem sequer esteve lá? A resposta pareceu óbvia e assustadora. Seu filho sempre percebe coisas que outros não percebem.
E talvez aquele rancho estivesse tentando falar com ele, ou através dele. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas sabia que precisava descobrir a verdade. Clara decidiu que não podia mais ignorar os sinais. Assim que voltou à casa, esperou Miguel se distrair com o cobertor e correu até o celeiro novamente. O coração batia acelerado, mas ela sabia que precisava descobrir o que havia sob aquela tábua escura. Empurrou a porta, entrou e respirou fundo antes de se ajoelhar. Suas mãos tremiam enquanto puxava a madeira que rangia, como se estivesse presa há anos. Quando finalmente conseguiu removê-la, um jato de ar frio subiu, como se viesse de um lugar profundo. Clara aproximou o rosto da abertura e viu degraus de pedra que desciam para um porão completamente escuro. Ela recuou, ofegante, não tinha ideia de que aquele rancho possuía um subsolo. E a pergunta mais urgente era: por que alguém teria escondido isso? Clara sentiu uma mistura de medo e curiosidade, mas antes de tomar qualquer decisão, ouviu o som suave de passos atrás dela. Virou-se assustada, apenas para encontrar Miguel parado na porta do celeiro. Ele não parecia surpreso nem assustado. Seus olhos estavam fixos no buraco no chão, como se já soubesse da existência dele. "Mamãe, eu disse, tem alguém lá embaixo", repetiu com a voz calma demais para a situação. Clara se aproximou dele e segurou seu rosto, tentando entender como ele sabia tanto. Miguel apenas encostou a mão no peito dela, como se pudesse sentir a ansiedade que ela tentava esconder. Clara percebeu que não conseguiria mantê-lo afastado daquilo. De alguma forma, esse mistério parecia diretamente ligado ao filho, e isso a deixava ainda mais nervosa. A luz do celeiro era fraca, mas suficiente para revelar detalhes do porão, conforme Clara pegava uma lanterna antiga que encontrara entre as caixas. O feixe amarelado iluminou as paredes de pedra que desciam em espiral. Miguel se aproximou e segurou sua mão, como se estivesse pronto para descer junto. "Espere aqui", ela pediu, mas sabia que era inútil. Miguel raramente obedecia quando sentia algo importante. Clara respirou fundo e iniciou a descida com muito cuidado. Os degraus estavam úmidos, escorregadios e cobertos por musgo. O cheiro era de terra fria e isolamento absoluto. A cada passo, o silêncio parecia mais denso. Lá em cima, Miguel observava, imóvel, como se estivesse protegendo o espaço. Clara tinha a sensação inquietante de que algo a aguardava no fundo daquele porão escondido. Quando Clara chegou ao último degrau, encontrou um corredor estreito com paredes de pedra e algumas velas antigas derretidas no chão. Havia também marcas na parede, como riscos feitos por alguém que tentava contar dias ou registrar algo. O ar era tão gelado que fazia seus ossos tremerem. A lanterna iluminou o final do corredor, onde uma porta de madeira reforçada bloqueava a passagem. Era pequena, baixa e coberta de ferrugem. Clara aproximou-se com cautela e colocou a mão sobre a superfície, sentindo a textura áspera do... Em tempo, a porta vibrou levemente sob o toque dela, como se houvesse uma corrente de ar passando por trás. "Tem alguém aí?" ela sussurrou, sem saber por que fez isso. O silêncio foi imediato e absoluto, mas Clara jurava ter ouvido um leve soluço. O som do soluço parecia tão real que Clara recuou um passo, seu coração disparado. Ela levou a mão à maçaneta, hesitando por alguns segundos. Algo dentro dela dizia que estava prestes a encontrar uma verdade grande demais para carregar sozinha. Ao mesmo tempo, lembrava-se de Miguel e da forma como ele parecia pressentir tudo. Talvez o que estivesse daquela porta estivesse ligado ao filho. Com um esforço de coragem, Clara girou a maçaneta. Surpreendentemente, ela cedeu, como se alguém tivesse destrancado recentemente. Um estalo ecoou pelo corredor e a porta se abriu. A escuridão por trás dela parecia viva.
A lanterna tremeu na mão de Clara quando ela levantou o feixe de luz. E então seu coração parou por um instante. Ela finalmente viu o que estava ali dentro. No canto da pequena sala encolhida estava uma mulher magra, suja e visivelmente traumatizada. Seus olhos arregalados brilharam ao ver a luz da lanterna. "Por favor", ela murmurou, levantando as mãos em súplica. Clara congelou. Não era um fantasma, não era uma aparição. Era uma pessoa real, viva, que obviamente estava presa ali há muito tempo. A mulher mal conseguiria ficar de pé. Suas roupas estavam rasgadas e seus cabelos embaraçados como se nunca tivessem sido cortados. Clara engoliu seco e deu 2 passos para trás, chocada. "Quem fez isso com você?" ela perguntou, a voz falhando. A mulher respirou fundo, tentando controlar o choro. Eles achavam que eu sabia onde estava o garoto especial e me deixaram aqui." Clara sentiu a pele arrepiar inteira. A declaração da mulher fez Clara sentir um tremor percorrer seu corpo. "Que garoto?" perguntou, já imaginando uma resposta que a deixaria ainda mais perturbada. A mulher apontou para cima, como se soubesse exatamente onde Miguel estava. "O menino, o de luz, eles disseram que ele apareceria aqui e queriam usá-lo." Clara colocou a mão na boca, sem acreditar. Como alguém poderia saber do filho? Como poderia conhecê-lo sem nunca tê-lo visto? Miguel tinha dons únicos, percepções que ninguém entendia completamente. "Eles iam voltar?" Clara perguntou, tentando manter o raciocínio. A mulher assentiu com um movimento fraco. "Mas eu ouvi passos ontem. Achei que fossem eles." Clara lembrou imediatamente dos sons da madrugada e sentiu a garganta fechar. Talvez não estivessem tão sozinhos quanto imaginava. Clara sabia que precisava agir rápido. Ajudar a mulher a sair dali era essencial, mas ela também precisava proteger Miguel. Subiu as escadas com pressa, chamando o filho no caminho. Miguel estava do lado de fora do celeiro, olhando para o horizonte, como se sentisse algo se aproximando. "Mamãe, eles não querem que a gente fique aqui", disse com a voz baixa, mas firme. Clara o abraçou com força. Ela queria perguntar como ele sabia, mas naquele momento não importava. Miguel sempre soube das coisas antes de todos. Voltando ao porão, Clara ajudou a mulher a subir os degraus, apoiando-a com cuidado. Cada passo parecia doloroso para ela. O vento lá fora aumentava, como se pressentisse o caos que se aproximava. Clara olhou para o campo e sentiu seu estômago revirar. Pegadas recentes cruzavam o terreno. As pegadas eram profundas e nítidas, indicando que havia mais de uma pessoa caminhando pelo local naquela madrugada. Clara olhou ao redor, tentando ver se alguém ainda estava por perto, mas tudo parecia quieto demais. A mulher que resgatara tremia involuntariamente, segurando o braço de Clara como se sua vida dependesse disso. "Eles vão voltar", repetia baixinho. Miguel, porém, estava calmo apesar de atento. Ele caminhou até uma árvore próxima e tocou sua casca, como se estivesse ouvindo algo que o vento trazia. "A gente precisa ir para dentro, agora", disse Clara, puxando os 2 de volta ao rancho. Ela trancou a porta principal, embora soubesse que isso não impediria ninguém realmente determinado. O rancho parecia respirar junto com eles, preparando-se para o que estava prestes a acontecer. Dentro da casa, Clara improvisou um canto para a mulher descansar, colocando cobertores e tentando lhe dar água. Miguel sentou-se ao lado dela, observando-a com uma serenidade incomum. A mulher começou a chorar silenciosamente ao olhar para o menino. "É ele", murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Clara se ajoelhou ao seu lado, tentando entender. "O que significa isso? Por que estão atrás do meu filho?" A mulher respirou fundo e finalmente respondeu. "Porque dizem que ele vê o que está escondido, e que só ele pode abrir aquilo que eles não conseguiram." Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo confirmava tudo o que ela temia. Miguel tinha um dom.
E alguém queria usá-lo. A mãe desabrigada agora tinha um novo motivo para lutar. E aquela verdade a fez tremer. Clara percebeu que o rancho não era apenas um abrigo temporário. Era o centro de algo muito maior, algo que ela não compreendia completamente. Enquanto a mulher descansava, Clara observava Miguel caminhar pela sala como se estivesse seguindo alguma espécie de energia invisível. Ele parou diante da parede onde na noite anterior dissera ter ouvido vozes. Clara se aproximou lentamente. Miguel colocou a mão na madeira e fechou os olhos, respirando fundo. Eles estão aqui, mas não querem machucar a... gente, murmurou. A frase deixou Clara ainda mais confusa. A mulher do outro lado da sala ergueu o rosto assustada, como se tivesse entendido exatamente o que ele queria dizer. Clara sentiu o peito apertar. O rancho parecia guardar não apenas segredos, mas presenças antigas esperando por algo, ou alguém. Um vento forte atravessou as frestas da casa, fazendo as portas baterem e levantando poeira do chão. Miguel permaneceu imóvel, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia captar. Mamãe, eles querem mostrar, disse, apontando para a parede. Clara tocou a superfície com cuidado, mas não sentiu nada além da textura áspera da madeira velha. Foi então que Miguel empurrou um ponto específico e um estalo profundo ecoou pela sala. A parede se moveu alguns centímetros, revelando uma fresta. Clara recuou, surpresa. Havia uma passagem secreta ali, oculta há décadas. Ela olhou para a mulher, que apenas balançou a cabeça, murmurando: é por isso que eles procuravam o menino. Só ele poderia abrir. Clara respirou fundo, tentando processar a magnitude daquilo tudo. Aos poucos, Clara empurrou a parede até que uma abertura grande o suficiente para passar fosse revelada. A escuridão lá dentro era absoluta, mas havia um cheiro fresco, como se o lugar tivesse sido ventilado recentemente. Clara acendeu a lanterna, tomou Miguel pela mão e entrou, enquanto a mulher permanecia hesitante ao lado da entrada. O corredor estreito levava a uma sala circular, com paredes revestidas de pedra, cuidadosamente talhada. No centro, havia um pedestal de madeira antiga e uma caixa retangular, coberta por um pano bordado com símbolos que Clara nunca tinha visto. Miguel aproximou-se imediatamente, como se já soubesse o que havia ali. Clara, com o coração acelerado, segurou o braço dele. «Espera», pediu. Mas Miguel apenas sussurrou: «É para mim». Clara engoliu seco ao ouvir aquelas palavras. A mulher, ainda na passagem, murmurou: «É esse o objeto. Eles queriam isso. Eles acreditam que o que está aí pode mudar tudo». Clara sentiu o pânico crescer, mas também sabia que não podia recuar. Miguel levantou o pano com cuidado, revelando uma pequena caixa de madeira entalhada, com desenhos que lembravam constelações. Havia uma trava metálica delicada, que parecia quebradiça, como se não tivesse sido tocada há muitos anos. Clara tentou impedir, mas Miguel já passava os dedos pela superfície da caixa e, para seu espanto, a trava se abriu sozinha, como se reconhecesse sua presença. Clara deu um passo atrás, sem saber se deveria correr ou observar. Dentro da caixa havia um objeto envolto em tecido macio. Miguel retirou o tecido lentamente, revelando um medalhão antigo, de brilho suave e forma irregular. Ele parecia emitir uma luz própria, fraca, mas constante. Clara levou a mão à boca ao perceber que aquela luz pulsava na mesma frequência da respiração de Miguel, como se ambos estivessem conectados. A mulher tremia ao observar a cena. «É isso. É por isso que eles procuravam você», disse a ela. Miguel segurou o medalhão com as duas mãos e fechou os olhos. O ar ao redor mudou instantaneamente, tornando-se mais leve, quase vibrante. Clara sentiu os pelos de sua nuca arrepiarem. Ela não entendia o significado daquele objeto, mas sabia que era poderoso e perigoso, e que Miguel, de alguma forma, estava ligado a ele. Assim que Miguel abriu os olhos novamente,
A sala pareceu se iluminar por um breve instante, apesar de não haver nenhuma fonte de luz. Mamãe, ele quer ajudar, disse Miguel, olhando diretamente para o medalhão como se ele fosse uma presença viva. Clara sentiu o coração apertar. O que quer que estivesse por trás daquela energia não podia ser simples coincidência. Ela se ajoelhou diante do filho, colocando as mãos em seus ombros. Meu amor, você sabe o que isso significa? Perguntou com voz trêmula. Miguel balançou a cabeça positivamente, sem medo algum. É para proteger. Ele não quer machucar. Clara tentou acreditar, mas parte dela sabia que algo tão antigo e escondido dificilmente vinha sem consequências. Ainda assim, Miguel parecia completamente seguro. A mulher, recuperando um pouco da força, deu alguns passos até eles. Vocês precisam sair daqui antes que eles venham. Eles sabem onde esse lugar está. E não vão desistir. Clara sentiu um nó na garganta. A sensação de estar sendo observada era intensa. Mesmo dentro da passagem secreta, o rancho parecia vibrar com uma energia inquieta. Miguel segurou o medalhão com firmeza e olhou para a porta como se pudesse ver além das paredes. Eles já estão perto, disse baixinho. Clara engoliu em seco. O pânico se transformou em adrenalina. Ela pegou Miguel pela mão e ajudou a mulher a voltar para a sala principal. A passagem secreta foi fechada de novo. Mas Clara sabia que isso não os protegeria por muito tempo. Assim que saíram da passagem, a casa pareceu estremecer levemente, como se o próprio rancho estivesse tentando avisá-los. O vento do lado de fora mudou de direção, batendo com força contra as paredes. Clara correu até a janela e viu movimento na estrada. Silhuetas, 3, talvez 4 pessoas caminhando rápido em direção ao rancho. O coração dela disparou. Eles tinham chegado. A mulher caiu de joelhos, chorando. Eu disse, eles voltariam. Clara puxou Miguel para perto dela, abraçando-o com força. Miguel, porém, parecia tranquilo, quase confiante. Ele ergueu o medalhão e encostou no peito, como se aquilo lhe desse força. Eles não podem pegar isso, murmurou. Clara sabia que precisariam agir imediatamente. Clara apagou as luzes, trancou todas as portas e tentou bloquear as janelas com os móveis que conseguiu arrastar. O rancho inteiro parecia respirar mais rápido, respondendo à tensão crescente. A mulher tremia no canto da sala, enquanto Miguel permanecia no centro, segurando o medalhão com firmeza. Mamãe, eles acham que isso dá poder, mas não é isso que ele faz, disse Miguel, olhando para a mãe com seriedade incomum. Clara se ajoelhou ao lado dele. Então o que ele faz? Perguntou, tentando manter a voz firme. Miguel sorriu levemente, algo raro nele. Ele mostra a verdade. Clara sentiu o estômago revirar. Do lado de fora, passos ecoavam na varanda. Eles haviam chegado mais rápido do que ela esperava. O som de mãos batendo contra a porta principal fez Clara saltar. Era uma batida firme, autoritária, como se já soubessem que havia alguém lá dentro. Miguel ergueu o olhar e respirou fundo. Mamãe, não tenha medo. Eles não conseguem entrar se você não deixar. Clara sentiu as pernas tremerem, mas tentou se manter firme. A mulher, desesperada, cobriu o rosto e chorou baixinho. A porta vibrou com uma segunda batida, ainda mais forte. Clara segurou Miguel pelo braço, posicionando-se entre ele e a entrada. O rancho parecia escurecer por dentro, como se todo o ar tivesse ficado denso. Miguel apertou o medalhão com força, e uma luz tênue escapou entre seus dedos. A verdade vai aparecer, disse ele, no mesmo instante em que a porta recebeu a terceira batida. A terceira batida fez um dos vidros da janela estourar, espalhando estilhaços pelo chão. Clara puxou Miguel para trás, mas ele permaneceu firme, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. A mulher tapou os ouvidos, assustada, enquanto passos pesados circulavam o lado de fora do rancho. Eles vão entrar, ela chorou, desesperada.
Miguel levantou o medalhão, que agora brilhava com mais força. O ar na sala ficou mais leve por um segundo, como se algo maior estivesse se movendo ao redor. Clara sentiu o vento mudar de direção dentro da própria casa, um fenômeno impossível de ignorar. Era como se o rancho estivesse reagindo à presença do medalhão. Então, de repente, um silêncio absoluto caiu sobre tudo. As batidas cessaram. Os passos pararam. E Clara soube que alguma coisa havia mudado. Do lado de fora, as silhuetas permaneceram imóveis, como se não conseguissem dar mais nenhum passo. Clara olhou pela janela quebrada e viu os homens parados, encarando a casa com expressões de surpresa e medo. Miguel deu 2 passos à frente, aproximando-se da porta. Eles não conseguem entrar porque ele não deixa, disse o menino segurando o medalhão contra o peito. Clara mal conseguia respirar. O brilho do objeto era agora quase tranquilo, como a luz da lua refletida na água. Os homens tentaram avançar novamente, mas era como se algo invisível os barrasse. Um deles gritou, irritado, dando um chute na porta, mas nem sequer a madeira balançou. A mulher tremia, incrédula. Clara sentiu uma onda de alívio misturado com um medo ainda maior. O que mais aquele medalhão era capaz de fazer? Miguel olhou para a mãe com uma serenidade impressionante. "Mamãe, eu posso mostrar a verdade para eles", disse, apontando para as figuras do lado de fora. Clara segurou o rosto do filho desesperada. "Meu amor, isso é perigoso. Não podemos confiar neles." Mas Miguel balançou a cabeça, seguro de si. "Eles só estão com medo. E quando a pessoa tem medo, faz coisas ruins." Frase atingiu Clara com força. Os homens do lado de fora começaram a discutir entre si, inquietos, percebendo que algo além de sua compreensão estava acontecendo. Miguel se aproximou da porta e colocou a mão na madeira. O medalhão começou a brilhar com mais intensidade, agora com um pulso vivo, quase como um batimento cardíaco. Clara percebeu que não conseguiria impedir o que estava prestes a acontecer. A porta não se abriu, mas uma onda de luz atravessou a madeira, espalhando-se como um sopro, quente pelo ar lá fora. Clara viu os homens recuarem instintivamente, protegendo os olhos. A luz não era agressiva, era reveladora. Miguel permaneceu firme, como se estivesse guiando aquela energia. De repente, um dos homens caiu de joelhos, chorando. Outro recuou em desespero, como se uma verdade dolorosa tivesse acabado de atravessar seu peito. Clara não entendia exatamente o que eles estavam vendo, mas sabia que era algo profundo. Miguel respirou fundo e deixou a luz fluir até diminuir lentamente, até que o brilho voltou ao normal. Lá fora, o grupo estava em completa transformação. Alguns choravam, outros encaravam o vazio, e um deles simplesmente fugiu correndo. A mulher que Clara havia resgatado os observava pela janela, com lágrimas acumulando. Eles viram o que fizeram comigo e o que planejaram fazer com ele. Sussurrou, quase sem voz. Clara abraçou Miguel com força, percebendo que o filho havia revelado não apenas a verdade sobre o passado, mas também sobre as intenções sombrias do grupo. Os homens restantes pareciam arrependidos e desorientados, como se tivessem sido despidos de todo o ódio e ambição que os motivava. A luz não causara dor, mostrara aquilo que eles escondiam até de si mesmos. Clara sentiu uma sensação profunda de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não comandava aquele lugar, mas ela sabia que ainda havia algo a ser feito. Miguel olhou para ela e disse, "Mamãe, acabou." A mulher caiu em soluços, aliviada por finalmente estar livre do grupo que a manteve presa por tanto tempo. Os homens do lado de fora, agora dispersos e sem qualquer agressividade, começaram a se afastar lentamente, alguns murmurando pedidos de perdão ao vento, como se alguém pudesse ouvi-los. Clara fechou a porta devagar e se aproximou da mulher. "Você está segura agora?" disse com voz firme. Miguel se aproximou
e colocou a mão no ombro dela. Você vai ficar bem, afirmou com serenidade. A tensão que antes preenchia o rancho parecia se dissipar, transformando-se em uma paz profunda. Clara percebeu que, de alguma forma inexplicável, o lugar havia respondido à pureza da luz do medalhão. O rancho, antes abandonado, parecia respirar diferente, mais leve, mais vivo. Clara caminhou até a janela e observou os últimos homens desaparecendo na estrada. Miguel parou ao lado dela, ainda segurando o medalhão. Ele quer ficar aqui, disse o menino. Clara franziu o senho. Ficar aqui? No rancho? Miguel assentiu. Ele gosta daqui. Diz que aqui é seguro. Clara sentiu o coração aquecer. Depois de meses vivendo como desabrigada, fugindo de lugar em lugar, talvez aquele rancho, tão estranho, tão cheio de segredos, finalmente pudesse ser o lar que ela e Miguel tanto precisavam. A mulher se aproximou devagar. Se vocês ficarem aqui, eu posso ajudar. Eu não tenho mais para onde ir. Clara sorriu pela primeira vez desde que pisara ali. Talvez aquele encontro improvável tivesse acontecido exatamente como precisava. A tarde começou a se abrir no horizonte, tingindo o campo com tons alaranjados e rosados. O rancho parecia outro sob a nova luz do amanhecer. Clara abriu a porta e deixou que o vento entrasse, levando embora os últimos resquícios de medo. Miguel caminhou pelo salão, explorando como se fosse a primeira vez que via tudo. A mulher, ainda fraca, mas mais tranquila, ajudava Clara a arrumar as coisas. Você salvou minha vida, ela disse baixinho. Foi ele, respondeu Clara, olhando para Miguel com um misto de orgulho e reverência. As sombras que antes pareciam ameaçar o rancho desapareceram, dando lugar a uma sensação de renascimento. Clara finalmente respirou fundo, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia em paz. Mais tarde, Miguel saiu até o celeiro e chamou pela mãe. Clara correu até ele, preocupada, mas encontrou o filho sorrindo. Ele apontou para o pedestal onde a caixa havia sido encontrada. Agora, o lugar estava vazio, como se o medalhão tivesse sido retirado dali há anos, e não minutos. Mamãe, ele não precisa voltar para lá, ele fica comigo, disse o menino, encostando o medalhão no peito. Clara o abraçou forte. Então vamos cuidar dele juntos, meu amor. A mulher se aproximou, observando a cena com carinho. O rancho, antes silencioso e triste, parecia agora acolhedor. Clara sentiu que aquele lugar havia escolhido eles. Não o contrário. Era como se o passado finalmente estivesse deixando espaço para um futuro novo. No fim do dia, Clara sentou-se na varanda, observando Miguel brincar com algumas ferramentas antigas que encontraram no celeiro. A mulher descansava dentro da casa, finalmente livre do pesadelo que vivera. O vento trazia um cheiro de campo limpo, de esperança. Clara fechou os olhos por um momento, agradecendo em silêncio. O rancho abandonado havia virado abrigo, depois mistério, depois perigo, e agora, lar. Um lar protegido por algo que ela não compreendia totalmente, mas que sabia ser bom. Miguel correu até ela e se sentou ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. Mamãe, agora a gente pode ficar? Perguntou. Clara sorriu emocionada. Sim, meu amor, agora podemos ficar. E pela primeira vez, ela acreditou de verdade nisso.